Silvio Freighters, que estão conosco aí conectados para a nossa primeira experiência livecast. Diferente de tudo que a gente já viu, ou de tudo que talvez no Silvio Freighters já aconteceu esse momento, Dani? Você lembra de? Nós estamos marcando a história. Mudanças que o tempo inteiro nos acompanha e nos precede. Vou deixar minha tela projetando aqui para vocês. E hoje, mais do que nunca, o ambiente que vivemos e que a gente trabalha, eu não estou falando só de Silvio Freighters, não, tá? Eu estou falando do mundo como um todo, doutora Daniela. Ele é caracterizado por mudanças constantes e desafios cada vez mais complexos, Dani, né? E quando a gente menos espera, é fundamental que eu, você, doutora Daniela, todos nós fazemos parte do time Silvio Freighters, precisamos compreender quais são essas dinâmicas do mundo atual para que possamos, então, navegar por elas de forma eficaz e, acima de tudo, cuidando uns dos outros. Doutora Dani, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o meu convite e de estar hoje conosco aqui no Livecast. Boa tarde para quem me conhece, não me conhece, na verdade, meu nome é Daniela. Para quem me conhece, o nome também é o mesmo, não muda. Seja bem-vindo a essa live. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui nessa tarde para podermos conversar com vocês, para compartilharmos com vocês muitas coisas nós temos para dizer, para trazer para vocês de novidade e, acima de tudo, realmente muito satisfeitos com o que nós temos preparado para essa tarde. Fiquem conosco, participem conosco, é live que vale como treinamento, a gente já sabe, mas mais do que isso, receba com o coração aberto que a gente quer compartilhar com vocês. Livecast de milhões, está gravando para que você também possa assistir depois. E antes da gente dar início aqui no nosso momento, eu quero te convidar todos vocês, convidar aqui a doutora Daniela, para que a gente possa fazer um momento de reflexão sobre dois conceitos muito importantes, que são o que eu diria que talvez o pano de fundo, né, do nosso encontro aqui hoje, nesse nosso momento. Eu sei que talvez as pessoas vão conseguir visualizar, não sei se está muito bem aqui a imagem, mas pode ficar tranquilo que eu vou trazendo para vocês aqui, e a gente vai dar início aqui a um bate-papo sobre esse pano de fundo, como é que isso se conecta no nosso dia a dia hoje, dentro do Silvio Freighters, né? Para cada um dos Silvio Freighters que estão conosco aqui hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo VUCA e o mundo BANI. Cara, mas eu já li sobre isso. Então, resgata suas anotações, pega aí papel e caneta, ou então usa o nosso chat aqui para me ajudar a compartilhar um pouquinho do que esses dois contextos, VUCA e BANI, como é que eles se conectam com as mudanças que acontecem no mundo e que nós fazemos parte desse mundo. E a gente tem o nosso mundo, que é o mundo Silvio Freighters, que também é um grande mundo, somando mais de 142 pessoas hoje. Na verdade, eu diria que é uma galáxia, né? E cada um no seu mundinho. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Então, diante do nosso convite para reflexão, eu queria saber de vocês assim, vocês já ouviram falar nesse tal de mundo VUCA? Você vai achar alguma coisa aí na internet assim, MUVUCA? Será que o BANI baniu o VUCA do contexto? Como é que isso se conecta e se atrela hoje aqui na nossa live? E que, ao final dela, eu espero que você faça as melhores conexões da importância que é não só cuidar de você, mas também para que as nossas entregas realmente sejam percebidas, o essencial que a gente traz e vai contribuir aqui hoje com vocês, seja realmente vivenciado todos os dias na sua jornada, na sua experiência aqui dentro do Silvio Freighters. Então, sem muita demora e direto ao ponto, VUCA, você vai pesquisar aí, você vai encontrar melhores definições, mas eu quero dizer que isso veio lá dos estrategistas militares. Na década de 80, Dani, eles desenvolveram ali um acróstico. Acróstico é quando a gente usa as palavras aqui, as letras do nome VUCA, para significar todo um contexto que permeia, então, o que essas mudanças têm mexido no mundo e também nos afeta ou convive diretamente conosco. Então, de forma bem resumida e sucinta, a letra V, ela vem de volatilidade, vem de ser volátil. E o que é essa volatilidade? Nós estamos falando das mudanças que estão acontecendo rapidamente, não só para você, mas de forma imprevisível também, não só aqui dentro do Silvio Freighters, mas até dentro das nossas casas. Então, quando a gente para olhar como as coisas têm se transformado, e aí quem é pai, quem é mãe,
vai se conectar comigo, porque quando a gente olha a nossa história, a nossa herança, o nosso legado, que a gente recebeu, que veio lá dos nossos pais, a gente percebe o quanto que isso tem mudado constantemente, né? Então, essa volatilidade que a letra V ela traz para a gente, ela também nos convida para entender que as coisas vão mudar e vão acontecer rapidamente. Isso não é de hoje, não. Isso é desde sempre. Mas a gente, muitas vezes, ainda se apega, talvez, à história lá da Gabriela, da síndrome da Gabriela. Mas eu queria trazer um outro exemplo. Sabe qual foi o exemplo que eu escolhi, Dani, para falar sobre essa volatilidade? Uma reflexão. Antes de chegar no Silvio Freitas, e também vai se conectar muito com você, eu tive uma passagem de 12 anos numa outra empresa. E sabe o que eu fiquei refletindo sobre essa volatilidade? Eu tive realmente 12 anos de experiência nessa empresa, ou eu vivi um ano, 12 vezes dentro dessa empresa? Sabe? Vivenciando talvez aquilo que eu aprendi no primeiro ano, na minha primeira chegada, e aí, não, porque sempre faz assim, sempre é dessa forma, e eu passei 12 anos só repetindo. Graças a Deus, eu cheguei à minha conclusão de que não. Foram 12 longos anos, mas um mais diferente do que o outro. E que me ajudaram e me prepararam para chegar onde eu estou aqui hoje, ao seu lado. Olha que legal. Então, se a gente para e pensa nisso, quanto tempo você tem de casa? Você viu mudanças acontecerem nesse Silvio Freitas? Será que você não está vivendo esse tempo de casa só entra ano, sai ano e parece que é a mesma coisa? Então, primeiro conceito do VUCA é essa volatilidade. A mudança ela é constante, mas será que eu, me colocando nesse contexto, eu me vejo assim? Ou eu estou aqui há 2 anos, 3 anos, 4 anos, fazendo a mesma coisa e eu não estou vendo essas mudanças acontecer? Isso é tão real que os estudos mostram hoje que a diferença de uma geração para outra ela é de 10 anos e a tendência é que elas diminua. Então, hoje a geração, acho que é alfa, os meninos que estão nascendo agora são alfa, acho que é um trem assim, não é alfa, é beta, mas a diferença deles para a geração anterior é menor. A minha geração, por exemplo, que é eu acho que eu sou milênio, nem sei o que eu sou, mas o que vinha antes, o lapso temporal era muito maior, porque as mudanças aconteciam, mas de maneira muito mais paulatina mesmo. Ia se dando tempo para essas mudanças acontecerem de maneira mais prolongada no decurso do tempo. Hoje a ideia é que isso se condense e quanto mais rápido acontecer, é um sinal de evolução maior. Por isso, nós vamos passar de uma geração para outra, tipo, a Z não é nem mais o auge, porque nós já temos esses outros meninos, e vem alguma outra geração depois deles também. A ideia é isso, é ir diminuindo essa distância de uma geração para outra. As mudanças vão parecer sutis, mas serão impactantes, muito impactantes, na verdade. E puxando um gancho dessa sua fala e contribuição, é que o que essas novas gerações, ou o que todas as gerações, eles concordam, é que a gente vive em um cenário de incertezas. Sim. Incertezas que, assim, é difícil prever futuro. Eu não tenho bola de cristal, você também não tem. E aí, a incerteza, ela vai tomando conta da gente. Às vezes, com primeiro uma conversa, e aí esse pensamento fica conversando, aquela vozinha que você escuta dentro da sua cabeça, que consequências das nossas ações. Eu não diria isso, mas quando eu olho para a época dos meus pais, olha isso também na vida dos meus pais. A sensação que a gente tinha da lealdade, de uma responsabilidade, era tamanha. Não é bem a responsabilidade, porque todos somos muito responsáveis, mas era a tal da lealdade. Gritava alto. Uhum. Olha meu pleonasmo de novo. Gritar alto. Eu falei que eu ia fazer muito pleonasmo nessa tarde com você. Mas eu vou corrigindo, eu vou melhorando, eu vou aprendendo. Então, o U, ele vem do inglês, que quer dizer incerto, incertezas que a gente está vivendo aqui hoje. O C, ele vem de complexo, ou seja, hoje existem inúmeras variáveis hiper, mega, ultra conectadas e que formam problemas extremamente difíceis, não só para entender, mas também que, se a gente não tiver cuidado, pode nos paralisar. Pode falar para a gente, talvez, não agir. Então, a gente precisa
compreender dentro dessa nossa complexidade qual que é o meu papel, o seu papel, para que a gente possa desenhar, delinear todas essas preocupações, fazer o que vocês vão ver aí também, gestão de risco, para que aquilo que se apresenta como muito complexo, e quanto mais pessoas estão envolvidas no problema, você vai perceber que a complexidade ela parece que dobra, triplica de tamanho, porque a gente começa a ter um prisma muito mais robusto pelo olhar de cada um que contribui ali naquela complexidade. E aí a gente vai entender que parte da intuição começa a saltar aos olhos em algum momento e nos convida a experimentar, a estar de peito aberto, para que a gente realmente possa acolher não só as complexidades, mas também acolher mudanças ou transformações que são necessárias. E eu não estou falando só de ficar atropelado ou parado no tempo, não. Eu estou falando realmente da gente conseguir sustentar não só os nossos negócios, os nossos trabalhos, mas todo o contexto que está envolvido diretamente comigo e com vocês, com a doutora Daniela, com todos nós, dentro desse nosso cenário. E para fechar aqui o mundo VUCA e eu partir para o Bunny, que eu acho que é esse, talvez, aqui o meu convite para que a gente possa compreender se vai fazer sentido isso que eu trouxe para vocês, eu não posso terminar sem falar da letra A, que é o ambíguo. O que é essa ambiguidade? Essa ambiguidade está conectada com a clareza das situações hoje que a gente tenha e que, você pode perceber, na maioria das vezes ela está limitada. Por isso que é ambíguo. Às vezes você olha por um lado, mas você vê um outro lado. E aí você fala, e agora? Como eu ajo diante desse contexto? Então, não basta ser complexo. Aí vem aquelas frases famosas, né? Poxa, mas se nem Jesus agradou a todo mundo, por que a ambiguidade ela se traduz na atitude ou de agir com essa intuição? Porque muitas das vezes não vai ter uma resposta só que é certa. Pode ser que tenhamos várias respostas certas. O desafio é por qual estrada a gente quer percorrer. Qual é o caminho que faz sentido hoje para a gente e que nos conecta de fato a uma transformação e, neste contexto, sobre aceleração. Nossa, Pedro, você já saiu aí já para poder pegar o carro e correr uma maratona. Eu vou trazer um estudo aqui para vocês, não é meu, eu estudei, trouxe aqui para a gente compartilhar, que se conecta diretamente sobre essa questão. Então, o que eu quero dizer e fechar esse assunto aqui antes de eu passar para o próximo tópico, viu, Dani? O mundo mudou e foi da escada para a rampa. Gente, mas isso já acontece e não é de hoje. A pergunta é, o que a gente vai fazer, então, diante desse cenário? Vai se desesperar? Não. A gente sobe a rampa. Antes era degrau por degrau, passo a passo. Agora a gente está convidado a ter que ou rampar na vertical, na horizontal, de ladinho, não importa. A gente precisa exatamente se adaptar com agilidade sobre esse nosso contexto. Oh, meu Deus! Você gostou do meu exemplo, eu sabia. Então, o mundo mudou, não é só da escada para a rampa, a gente precisa, de fato, decidir. Não adianta se desesperar. A gente dá conta, a gente consegue. E aí, meus amigos, o que é esse tal do Bunny e como é que a gente vai lidar com esses desafios diante desse nosso contexto? Então, para fechar aqui, a Muvuca não acabou não, tá? Ela vai continuar e vai permanecer com a gente aí por um bom tempo. E o Bunny não baniu o VUCA das nossas vidas, não. A questão é, se eu tomar consciência, se eu trouxer isso para o meu dia a dia, você pode ter certeza que a colaboração, o propósito, o valor que eu gero hoje, onde quer que eu esteja, dentro do escritório, dentro do meu trabalho, do meu papel aqui, ele, de fato, contribui para a gente construir essa nova evolução que o Silvio Freitas nos chamou lá no meeting, em janeiro. Sim, nos provocou, bateu a mão na mesa e falou assim, precisamos evoluir. E precisamos evoluir cada vez mais rápido. Isso não sou eu que estou dizendo, é qualquer negócio. Dentro ou fora do Silvio Freitas, vocês vão perceber isso. Que não há tanto tempo mais como as pessoas queriam a escadinha, primeiro isso, depois aquilo, acabou. A questão agora, às vezes, é rampa. Só que aí não é ladeira abaixo, é ladeira acima. Então, a gente agora precisa identificar o que o Bunny traz de contribuição
para o meu dia a dia, para o seu aí, que nos acompanha na nossa livecast. E aí, como eu falei com vocês, eu queria trazer para vocês esse estudo e esse livro do Dr. Bayo Akomolafe. Ele escreveu que desacelerar não é reduzir a velocidade, mas ele explica isso para a gente da seguinte forma. Ele é acadêmico, poeta, filósofo, e ele trouxe um trabalho que ele vem de longos anos, dedicando a sua vida entre mediar o espiritual e o científico. Em seu livro sobre essas escolhas de como a gente hoje trabalha. E que foi um trabalho que ele trouxe endereçado ali para a filha dele, a Letera, que explora algumas das questões mais urgentes da vida. Ele vasculha o mundo lá em suas bordas e ele traz para nós, leitores, como eventos cotidianos podem ser maravilhosos, não só filosoficamente, mas também espiritualmente significativos. E a gente, às vezes, se perde nisso. E quando ele traz para a gente, Dani, sobre desacelerar, não é reduzir a velocidade, sabe o que ele está chamando a atenção para a gente? Desacelerar é abrir espaço para ouvir as vozes que nós ignoramos, às vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, às vezes pensar que a gente está fazendo mais do mesmo, as mesmas coisas, e ele nos convida para que a gente comece a enxergar conexões que nós temos negligenciado. Então, quando a gente fala com os nossos colaboradores assim, cara, olha que trabalho maravilhoso esse. E às vezes a pessoa ela olha para aquilo e fala assim, oh, mas isso é coisa que eu faço todo santo dia. Só que o convite que ele faz, e vocês vão perceber nesse livro e também nas outras matérias sobre esse assunto, que ele está chamando para uma habilidade nossa, que vai enfrentar, e eu diria que talvez seja o remédio que na dose certa vai trazer talvez o alento, o acolhimento para mim, para você, para os nossos colaboradores. Ele fala que desacelerar não é reduzir a velocidade, é parar de negligenciar essas conexões a partir da curiosidade. Ele fala, talvez para você que faça isso por muitas vezes ou tanto tempo, possa ser algo comum, banal, ou muito simples, muito básico. E eu ouvi isso. O óbvio só é óbvio para uma mente treinada. Quando eu não estou treinado sobre aquele contexto, sobre aquela entrega, aquela rotina, aquele trabalho que a gente faz, cara, aquilo chama atenção. Aquilo desperta e salta aos olhos. E é sobre isso que ele está chamando para a gente, faz esse convite para a gente nesse primeiro momento. E por que eu quis trazer ele e conectar com o Bunny? Porque a primeira letra, o B, ele também é do inglês, e ele vem falar sobre a fragilidade. Fragilidade. Sobre o ser frágil. E lá na fragilidade, como que eu lido com o desconhecido? Como que eu lido com os imprevistos? Com resiliência. Ontem o Felipe, na nossa reunião, acho que ele foi muito assertivo. Me impactou muito aquele momento da fragilidade que ele mostrou ali, porque eu me vi naquilo. Então, eu quero que você, com toda a criatividade que você tenha, e se você não tiver criatividade, eu vou deixar você pesquisar no Google. Imagine comigo aqui agora. Sabe aquela xícara? Sim, aquela xícara de café, aquela xícara maravilhosa que você talvez tenha até um carinho muito grande por ela e que ela tem até um significado maior do que somente uma xícara de colocar café. Às vezes foi um presente, às vezes foi algo que você ganhou. Imagine que essa xícara, ela despenque, caia e quebre em vários pedaços. Naquele momento, pegando a nossa filosofia que desacelerar e olhar para aquilo, você vai enxergar de forma curiosa essa fragilidade. Nossa, o quanto que existia por trás daquele primeiro movimento ali, que antes poderia parecer simples, é só uma xícara, é só um copo para tomar uma água, mas dependendo do quanto aquilo tem de valor para mim, toca na minha fragilidade. Conseguiram imaginar? Estão comigo? Então agora vamos para o segundo passo. Como é que é essa resiliência? O segundo passo é você imaginar, por exemplo, eu vou trazer como exemplo de árvore aqui o bambu. Famoso pela sua expressão. Enverga, mas não quebra. E por que o bambu é essa árvore que ela enverga, mas não quebra? E se você for olhar, né, o bambu, primeiro ele cresce para baixo, ele cria raízes profundas que vão dar sustentabilidade, ou que vão sustentar para fazer o crescimento dele. Então, ele primeiro cresce de forma que ninguém vê. Quando você menos espera, menos da metade do tempo, ele alcança alturas gigantescas. Ele fica gigante. Lembra da sua xícara? Aquela que você ama de coração e que quebrou em vários pedaços? Aí você lembra dessa metáfora do bambu. E quando ele
cria as suas raízes, ele dá o gás, a energia necessária para que a árvore possa se desenvolver, para que essa planta possa se desenvolver de uma forma gigantesca. E a resiliência é quando você combina esses dois elementos. E aí você olha para essa fragilidade, e aí eu quero que você imagine. Não queria usar esse exemplo, mas eu vou usar. É a última imagem. Imagine você na sua melhor condição, com a sua melhor performance. E aí pode ser, talvez não na sua, na minha veio a imagem de um Pedro sarado, de um Pedro forte, gigante. E talvez na sua vida você possa imaginar como juntar esse momento da fragilidade com essa história que eu trouxe para vocês e entender o seguinte: sobre ser frágil e a nossa capacidade de resiliência, é que, e esse exemplo que eu trouxe do Pedro forte, musculoso, foi como o Felipe trouxe para a gente, para o músculo crescer, para a gente se ver forte realmente na academia, você lesiona ele várias vezes. Ele vai lesionando e ele não volta ao tamanho normal dele mais, ele só cresce. É dali para frente. E é exatamente sobre isso que se trata a resiliência. É sobre, de pouquinho em pouquinho, pedaço a pedaço, a gente constrói, então, um indivíduo, um profissional, uma pessoa que está pronto para lidar com esses problemas, para se adaptar às mudanças, superar os obstáculos, resistir pressões ou qualquer situação adversa. Pegou a visão sobre o que é essa fragilidade? Mas não para por aí não, porque tem um remédio ainda mais forte, que já a doutora Daniela vai contar para vocês. A segunda letra do BANI é a ansiedade. Quem não tem, né, nos dias de hoje. Mas como é que eu convivo com esse mundo? E aí, eu quero que você faça uma reflexão de verdade. Quem lidou comigo nos últimos 60 dias, e aqui faço de novo minha menção, peço desculpas se em algum momento a minha mente falou e te deixou incomodado quando eu falava calma. Porque a calma era para mim, não era para o outro, Dani. Eu já sabia. E quem está assistindo sabe disso. Para quem eu pedia calma, eu estava pedindo ajuda naquele momento, por quê? Pensa comigo, o mundo está ansioso. Muitas vezes a gente está lá concentrado, fazendo o nosso trabalho, fazendo as nossas entregas, naquilo que se precisa, e a gente é convidado a atuar de forma complexa em um desafio e um problema. Ana Maria está desabafando aqui, falando que sabia também. Ana Maria, acho que ela sofreu, parece. Bianca, não quero ficar citando nomes, mas eu pedi a calma para mim e pedi aos meus colegas para me ajudar. Por quê? A gente vai chegando muito ansioso nos nossos colegas. E pode não parecer, mas essa ansiedade ela passa de um para o outro ali. Por quê? Quando a gente se importa genuinamente, verdadeiramente, a gente acaba sendo impactado também pelas emoções que o outro traz e coloca na mesa. E eu não estou falando sobre ter inteligência emocional ou só o equilíbrio emocional para a gente lidar com isso, não, tá? Não é só sobre a leitura, sobre o estudo de como é que eu lido com as minhas emoções. É como essas minhas emoções também disparam gatilhos nos outros que estão convivendo conosco. Uhum. E nada como 5 segundos ao respirar, ao bater na porta, entrar na sala de um colega, falar com ele que você precisa conversar com ele, precisa talvez de uma opinião, precisa de uma análise mais apurada ali. Porque quando a gente já bate e entra afobado, às vezes, porque sobe uma escada, desce uma escada, né? Porque a situação pedia aquilo, naquele momento, e eu não estou falando só para vocês, não, eu falo isso para mim também. Aprendi também a construir isso. Esses dias, minha diretora Luana entrou na sala e eu falei, senta aí, calma, respira comigo. Olha, eu falei, calma de novo, você viu? Porque ela conseguiu me impactar lá no meu emocional, disparando um gatilho, e eu estava pedindo calma, não era para ela, é para mim, para poder acolhê-la. Falei, minha diretora, senta aqui, vamos fazer um momento de respirar, vamos entender aqui um pouquinho desse contexto. Gente, foram 30 segundos de respiração. 30 segundos de respiração. Suficiente para a gente poder equilibrar todas as emoções que estavam permeando, trouxe mais clareza, e por mais que tinha mais de uma resposta, Dani, na decisão que precisava ser tomada ali, a gente conseguiu tomar uma decisão coerente, consistente, sobre essa questão de aceleração e que dá resultado. Então é sobre isso que a gente precisa pensar. Então essa ansiedade que permeia, e não é só o Silvio Freitas, isso é no mundo inteiro, isso está dentro da sua casa, pensa qual é o teu papel, o meu papel e o papel de todos nós na hora de acolher. Quando a gente está falando da empatia assertiva, quando a gente está falando do acolhimento, que
Então, grande valor aqui do Silvio Freitas, para você que está chegando hoje, para você que tem menos de um mês de casa, para você que tem menos de 90 dias de casa. Os nossos valores, eles têm pílulas que, se consumida diariamente, eu posso te garantir, você não só encontra equilíbrio e paz, mas você encontra o seu verdadeiro propósito e o valor que você gera todo santo dia, não só aqui dentro do Silvio Freitas, não só para o cliente interno, mas também para o cliente externo, no nosso contexto de negócio. E, gente, eu preciso lembrar vocês, nós estamos todos nesse planeta, chamado Terra, chamada Montes Claros, chamada Silvio Freitas. Estamos juntos e com sentimentos parecidos. Que bom seria, ao tomar consciência disso, saber o quanto que o meu papel, as minhas palavras, as minhas atitudes, elas podem impactar o meu colega. Então é assim que a gente lida com essa tal ansiedade. Para fechar aqui o meu raciocínio, a gente não tem como fechar aqui o Bunny sem falar de dois outros pontos, que é o N de não linear. E o que é isso? Quais são as habilidades do futuro, Dani? As comportamentais. São as soft skills. Só saber fazer a técnica já não é suficiente. E eu não estou falando o suficiente para o Silvio Freitas, não. Eu falo para o próprio profissional. E ele entendeu isso e sabe que, no futuro, ele precisa se recapacitar, requalificar, principalmente construindo esses comportamentos, que vão dar suporte ali para vocês, para todos os líderes, para as lideranças, para os liderados, e para situações externas, para os nossos clientes, que não estão sob os nossos controles. Principalmente sobre aquilo que a gente não tem como mudar. Tem como eu e você mudar a realidade de Brasil e Estados Unidos na briga do Trump? Não tem. A questão é, isso pode ou vai impactar a gente de alguma forma? O nosso papel é cuidar para que, quando isso, se é que isso chega, a gente está pronto para essa mudança também? A gente sabe que essas questões governamentais, de câmbio, aí vai ler lá na notícia, o Brasil fechou parceria com a China para o Yuan ser talvez a moeda para acabar com o dólar no mercado global. Umas conversas nesse nível. E muitas vezes você fala assim, Pedro, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o Trump lá brigando com o Brasil? Ou então Brasil e China? Você pode talvez não enxergar agora. Só que isso vai te afetando aos pouquinhos. Porque vem um negocinho chamado inflação, são produtos que ficam mais caros, são questões que vão tirando da gente aquilo que é necessário, aquilo que a gente já estava acostumado a ter. E a gente começa a descobrir que começa a faltar. E aí, quando a gente começa a descobrir que começa a faltar, afetando dentro da minha casa, você vai ver isso refletindo no seu dia a dia. Você vai ver isso refletindo lá no seu trabalho. Porque você também foi impactado. Mas é isso. O bater da borboleta, das asas da borboleta lá no Japão só vira o tsunami depois de um grande tempo. E quando isso chega, a pergunta é, nós, eu, vocês, Silvio Freitas, nós nos preparamos para surfar nessa onda ou nós vamos ser bolados com um monte de gente que não se preparou? Então, essa não linearidade, a gente precisa fazer uma análise do contexto e exercitar a maleabilidade, a flexibilidade e entender o que isso afeta, o que isso te afeta, de que maneira, como é que a gente neutraliza isso e se adaptar. Eu acredito que todos que estão aqui estão sabendo que a gente já começou o planejamento estratégico 2026. Eu também acho. Porque se não estava sabendo... Está sabendo agora. Está sabendo agora, mas já era para estar sabendo desde o mês passado, durante a etapa de diagnósticos e pesquisas. E lá tem uma ferramenta fundamental, chamada PESTALE, que ele também é um acróstico, mais uma sopa de letrinhas para a gente discutir. Mas o objetivo não é esse. A não linearidade, ela é prevista dentro do nosso planejamento estratégico, não só nessa ferramenta, mas o tempo inteiro. A gente vai exercitando junto com vocês, que conseguem construir várias percepções, vários olhares desse prisma chamado Silvio Freitas. E a gente, a partir dali, consegue também adaptar o nosso contexto, o nosso negócio, para quando essa onda chegar, a gente ser a pessoa que está surfando e não a que está sendo atropelada e abarrolada por ela. E por fim aqui, para eu passar então para a doutora Daniela falar um pouquinho mais para a gente sobre essa questão de propósito, geração de valor e como construir, então, dentro da nossa cultura, é que o mundo ele é incompreensível, que a última letra é a letra I. E a gente convive com um número crescente de fenômenos que a gente não consegue nem explicar, Dani. Sim. Mesmo com todas as informações disponíveis. É IA, é Google, é livro, é faculdade, é curso técnico, tudo que a gente pega na nossa vida,
mesmo assim, essas sobrecargas de informações, muitas vezes, não nos permite aprofundar. E sabe o que acontece? Pior. Porque a gente bota só o dedinho dentro da piscina e acha que já pode sair falando sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. E a gente quer emitir nossas vontades, nossas opiniões, sem entender todos os lados, sem conseguir, de fato, compreender com profundidade. Eu nem quero que você entenda todos os lados, não. Eu quero que, ao se propor a entender, que você entenda com profundidade. E você vai passar a enxergar. Você vai tirar assim, um véu da sua vista de que eu só tenho parte da história. Eu só fico sabendo de um pedaço dela. E na hora que me chega, parece incompreensível. Como tomam uma atitude dessas? Como mudam o jogo? Como as coisas estão mudando? Eu falei para vocês, o VUCA é da década de 80 e o Bunny foi uma releitura do VUCA em 2018. As coisas nunca pararam de mudar. As mudanças que a gente vivencia hoje no escritório, ela tem remédio, tem solução, porque ela não vai trazer essa sobrecarga de informações se, e somente se, eu, você, todos nós, começarmos a exercitar uma comunicação transparente e que a nossa intuição, que o nosso olhar sejam fortalecidos e dispostos a compreender, abertos mesmo emocionalmente a ter que compreender. Por isso, a gente também tem esse valor, Dani, que é gigante, que é a melhoria contínua. Desde sempre, quando eu conheci o Matheus e o Felipe de longas datas, uma coisa que eles sempre me mostraram, e isso é encantador, e eu acho que a gente tem que falar e reconhecer, que é essa questão do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. É como a gente aprende. Aqui dentro, para você que chegou agora, isso é um valor muito forte nosso, chamado melhoria contínua. A gente não aprende só com o passado, só na escola, só na faculdade. Não é suficiente somente isso. A gente precisa olhar para o nosso presente e entender que para os desafios que estão por vir, talvez tem coisas aí que eu ainda não aprendi. E que eu vou ter que talvez desaprender. Você já viveu isso? Ah, mas a gente tinha um sistema aqui no escritório que era assim, assim, assado. Tinha. A palavra foi bem colocada. Pô, mas nós mudamos. Melhorou ou piorou? Se você me perguntasse hoje, pelo meu prisma, que estou há 7 meses no escritório, 8 meses no escritório, parei de contar os dias, tá vendo? Se alguém puder me ajudar aí... 365 e contando. Se alguém puder me ajudar aí, fala para a doutora Daniela que eu devo estar com meus 241 dias aí contando. Brincadeiras à parte, mas quando a gente observa a estrutura que a gente vem construindo hoje dentro do Silvio Freitas, é de dar muito orgulho. Sim. E é um papel que todos que estão aqui contribuem. Digo isso porque, cara, a gente só vai conseguir enfrentar o VUCA, o Bunny, quando a gente junta, une as nossas forças para poder se colocar à disposição desses desafios que estão vindo pelo futuro. E aí, Dani, eu vou te entregar essa turma alinhada no primeiro nível, que é uma rampa, não é mais uma escadinha. Mas se você quiser vir de escadinha, tá tudo bem. Você vai ver que quando vier a rampa, você vai saltar nela ali e vai perceber que o skate, o patins, a bicicletinha, a moto, o carro, ele percorre muito melhor quando não tem degraus. Ele realmente entra em curva de aceleração. Mas para isso tem que ter propósito, que é o que vai segurar as nossas âncoras. Tem que ter a visão, a clareza para onde que isso está indo e onde que se quer chegar. E aí eu te desafio. Você sabe a nossa missão? Nossa visão? Você sabe para onde que nós estamos querendo chegar? Você já reparou quando você sobe o prédio ou nas nossas unidades, tem uma placa bem bonita de todo tamanho, que é aquela curiosidade que eu falei lá atrás, da gente dar uma desacelerada do ponto de vista de não negligenciar esses pequenos momentos, essas oportunidades que são ali. Não é só para o cliente ver, é para nos lembrar todo santo dia que com aquelas ferramentas é um primeiro passo que a gente dá nessa rampa para enfrentar o VUCA, o Bunny, de uma forma ágil. Não só nas tomadas de decisões, nas escolhas, mas, se necessário for, na mudança de rota. Bom, tudo isso só vai fazer sentido se você que está aí comigo entender que o seu trabalho, ele colabora não só com o planeta, não só com Montes Claros, não só com Silvio Freitas,
São mais de 152 famílias que nós representamos e até aqui mais de 60 mil famílias já ajudadas dentro da dignidade, que desde quando o escritório começou, ele sempre trouxe isso no seu DNA, na sua cultura, no seu jeito de ser e de fazer. E é por isso que eu faço esse convite. Será que quando eu faço a minha colaboração, eu tenho a curiosidade de observar a diferença que eu tenho, que eu presencio, ou que eu, impacto na vida, não só do meu colega, mas também desses clientes externos, de quem todo santo dia está nas nossas frentes, está ali conosco se conectando? O aprendizado contínuo, eu já falei, e a gente não pode abrir mão dele. O que eu sei hoje talvez nem seja a resposta para o futuro que ainda está por vir, mas vai me dar base para eu olhar para o meu presente e me preparar melhor para estar lá. E eu te convido a estar conosco nessa jornada. Aqui é um grande lugar para que você entenda. Silvio Freitas não é escola, é uma carreira, é uma escolha, é um propósito do valor que você pode gerar e que você queira construir conosco nessa nossa caminhada. E por fim, como eu falei, curiosidade e coragem. Não vou dizer que ele é o remédio certo, mas na dose certa é um desejo genuíno de se envolver nas situações novas para ampliar as experiências. Curiosidade é competência profissional para o ano de 2030. E aí, diante dessa curiosidade, que é uma competência para 2030, eu convido vocês, então, para a gente poder agora, nesse momento, deixa eu trazer aqui a apresentação da doutora Dani, conversar um pouquinho para vocês sobre, e aí, mudou tudo? Mudou tudo, Dani? Mudou. Pessoal, está fazendo sentido até aqui? Vocês conseguiram entender e compreender do que a gente está tratando? Show. Então, vamos lá. Com esse mundo, então, VUCA, Bunny, Bunny, VUCA, tudo mudou, muita coisa mudou. E o Silvio Freitas também mudou. Inclusive, é tão real que o Silvio Freitas mudou que, por vezes, nós escutamos isso pelos corredores, uma pessoa ou outra. Talvez não esses que estão aqui na live vão ter falado qualquer dessas frases que eu coloquei aqui. Acho que isso não. Mas, se eles não falaram, eles com certeza já ouviram. Que alguém disse que agora tudo é meta. Agora o Silvio Freitas só pensa em números. Agora só quer saber de cobrar. O Silvio Freitas não cuida das pessoas, a empresa não está nem aí para colaborador. E se você já ouviu isso, talvez você já pensou isso, se você já disse isso, é muito comum isso acontecer, porque na nossa cabeça é como se não coubesse ou não se comportasse pessoas, números e resultados no mesmo plano, na mesma equação, no mesmo lado da equação. A gente aprendeu que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então pessoas e números, pessoas e resultados também é impossível. Ou está de um lado, ou está do outro. E, na verdade, isso pode ser real em algumas situações, mas para o Silvio Freitas, ou existe um valor, a gente falou aqui já de melhoria contínua como sendo um valor do Silvio Freitas, mas nós temos uma gama de outros valores que nos orientam, que nos regem, e existe um tão poderoso quanto a melhoria contínua, e que talvez traga um pouco mais de equilíbrio ou outra percepção para todas essas frases aqui que a gente ouve, que a gente sabe que faz parte da rotina de algumas pessoas. E eu estou falando da empatia assertiva. Quando a gente vai estudar sobre a empatia assertiva, eu sei que todo mundo que está aqui já passou pela integração ou está passando pela integração, então vai assistir algum material, algum treinamento específico sobre a empatia assertiva, e vai chegar exatamente nesse ponto. Mas antes de chegar nela, eu queria falar sobre o que não é empatia assertiva. Com base na autora que escreveu esse livro, traz a classificação disso. E aí, se a gente vai para essas definições, são 4, antes de chegarmos na empatia assertiva, nós começamos com a empatia nociva. Pode passar. Na empatia nociva,
eu, na verdade, não falo o que eu preciso falar com o outro porque eu estou preocupado com o sentimento dele. Então, olha só, estou vendo que o Pedro está aqui na live falando que ele é o gostosão, malhado e tudo mais. E eu não vou falar nada, não, porque, né, às vezes ele vai ficar ofendido e tal. É melhor não dizer para ele, né? Se ele quer pensar, deixa ele pensar. E aí eu não trato, ou eu não corrijo, ou eu não cuido de determinada situação, porque eu estou muito preocupada com o ferir o sentimento do outro. Então eu fico numa empatia, que pode ser uma falsidade também, de deixar a pessoa ir incorrendo, às vezes, em dificuldades, em erros, porque quando é acerto é muito mais fácil, né? A gente só precisa ratificar aquilo. Mas eu estou vendo, às vezes, ou por vezes, situações que poderíamos utilizar um pouquinho mais de bom senso e talvez a pessoa realmente não está conseguindo perceber isso, está no eu cego dela, ela não entende, não percebe, e eu que estou de fora consigo ver, olhar e talvez poderia cuidar daquela pessoa com um pouco mais de empatia, assertiva, mas eu escolho a nociva, eu escolho ficar calado. Beleza? Existe uma outra possibilidade de se aplicar a empatia, que na verdade não é necessariamente empatia, que é a insinceridade manipuladora. O que acontece aqui? Aí agora eu já não falo, porque o que o Pedro vai pensar de mim se eu falar com ele? Pedro, baixa a bola, né? Estuda ainda não. Mais um pouco mais, depois você fala que você tá gostosão. Mas o que o Pedro vai achar de mim? O que ele vai pensar sobre mim, chegando lá e falando isso para ele? Então, quando o líder, por exemplo, deixa de fazer isso, ele não está gerenciando legal o seu time, porque ele está incorrendo numa omissão. Quando é o meu colega, o meu par quem está fazendo, e eu estou vendo que talvez não está legal, e eu estou deixando o negócio acontecer, preocupado com o que ele vai achar sobre mim, eu continuo sendo omisso, porque eu não estou cuidando e contribuindo ou colaborando, tá certo? Parece que faltou alguma sílaba aqui, com essa pessoa que está ali trabalhando juntamente comigo, porque talvez seja mais importante o que ela pensa sobre mim, não sobre a gente fazer o certo. E existe uma outra possibilidade ainda, que parece empatia, mas não é, de agir, que é a agressividade ofensiva. Aqui, eu só berro, eu grito alto, eu faço o que talvez eu deveria fazer, faço, mas eu faço fora do tom. Eu faço fora da medida que deveria ser. Então, eu não consigo edificar, eu não consigo contribuir, eu não consigo acertar a minha comunicação com o outro. Por quê? Porque eu estou fazendo talvez o que eu deveria fazer, mas fazendo fora do tom. E aí a gente chega na empatia assertiva. A empatia assertiva, ela coloca em perspectiva a possibilidade de conciliar, sim, resultados e pessoas. Conciliar, sim, o cuidado com quem é de dentro e o cuidado com quem é de fora. A empatia assertiva permite ou nos deixa fazer crescer, evoluir, mudar, e as pessoas não precisarem ficar para trás. Eu posso carregá-las todas juntas. E por que a gente não tem como valor apenas empatia, mas empatia assertiva? Porque talvez empatia seja a ideia do se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é legal? É legal, mas às vezes é tão difícil para a gente saber realmente o que é estar no lugar do outro. A assertividade, ela me permite compreender, mas também desafiar aquela pessoa para um próximo nível. Pode passar. Por que a gente vai usar empatia assertiva com o nosso cliente externo? Porque ele chega para a gente falando que está doendo. Ele chega para a gente falando que alguém lá fora não deu ouvido para ele, que ele foi lesionado por alguém, que ele sofreu o dano por causa de alguém, e a gente acolhe isso, empatia. Mas eu estou desafiando esse cliente a ir para um próximo nível, e talvez ele não consiga ir de rampa, mas eu chamo ele para ir de escada, vamos dar mais um passo, vamos subir um outro degrau. Isso é a assertividade. Eu concilio, eu estou entendendo a sua dor, com a minha necessidade também, enquanto negócio, de beleza, vamos fechar um contrato e vamos mudar isso daí. Não há incoerência nisso. A empatia assertiva me permite trabalhar ou enxergar
nessa perspectiva. E aí, talvez, mudar o meu conceito sobre as afirmações do primeiro slide, de que, não de que o Silvio Freitas mudou, porque realmente o Silvio Freitas mudou, mas de que não seria possível conciliar o resultado com as pessoas, os números com as pessoas, o cuidado com as pessoas de fora e o cuidado com as pessoas de dentro. É isso que precisa nortear a ideia de empatia assertiva e a nossa aplicabilidade de empatia assertiva. Receber a dor, acolher a dor, ouvir essas considerações, mas talvez convidar para enxergar, subir mais um degrau, dar mais um passo na rampa, apertar um outro botão do elevador e dizer, tem uma outra perspectiva que eu quero mostrar para você. Dani, eu estou ouvindo aí, estou aqui impressionado, porque quando eu lembrei aí do incompreensível, cara, quando a gente confronta diretamente usando a empatia assertiva, isso é um ato de gentileza, de olhar para si, olhar para dentro e falar assim, de fato essa pessoa se importa comigo. Porque senão ela me deixaria tropeçar, me deixaria cair num buraco fundo ali, sem saber ao certo por onde que eu estou caminhando. Então, essa virada de chave que você traz aqui sobre a empatia assertiva, quando a gente compartilha com o nosso time hoje, com todo mundo aqui do Silvio Freitas, isso ajuda todo mundo a entender, né, sobre a questão do feedback, incentiva essa comunicação transparente, clara, mais próxima, para que eu não me sinta incompreendido. Não só como colaborador, mas também quando eu olhar para o meu cliente externo e compreender que quando ele chega batendo a mão no meu balcão, que ele está pedindo ali para ser compreendido. E dá para fazer isso com toda a empatia e a assertividade. A partir do momento que eu escolho mudar, não só minhas crenças, mas as atitudes também têm que refletir por igual. Explodiu. E aí, eu queria destacar 2 outras habilidades para vivenciar esse mundo bunny que você trouxe para a gente. Talvez essa primeira pareça um tanto quanto etérea, filosófica demais, mas ela é essencial para qualquer negócio e para qualquer pessoa. Se você passar o slide, a gente vai ver uma frase do Nietzsche, que ela se tornou muito mais popular com o Viktor Frankl, que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer coisa. O Frankl vai dar essa ajustada aí para talvez, ou quase qualquer coisa. O Viktor, ele era um médico psiquiatra austríaco e passou por 4 campos de concentração à época da Segunda Guerra Mundial. Nesse campo de concentração, ele perde a esposa, perde os pais, mas ele permanece vivo e, como psiquiatra, ele vai observando as pessoas ali naquele cenário e vai verificando que existiam pessoas que resistiam, mas também existiam pessoas que se rendiam mais fácil. Geralmente, as pessoas que resistiam um pouco mais eram pessoas que tinham claramente um propósito. Eu preciso sobreviver a esse campo, ou eu preciso viver para além desse campo, porque tem alguém lá fora me esperando. Porque não acredito que esse é o fim da minha vida. Porque, enfim, existiam razões pelas quais aquela pessoa deveria lutar. E eu falo que, às vezes, pode parecer etéreo, porque fica parecendo que, às vezes, tem que ser um negócio, assim, extraordinário. Eu preciso viver porque eu tenho que salvar o mundo. Só que aí, talvez soe até incoerente salvar o mundo se você não dá conta nem de arrumar sua cama. E aí tem um autor que vai dizer, primeiro arrume seu quarto, depois você vai cuidar do mundo lá fora. E o propósito não precisa ser esse negócio tão extraordinário. Talvez o seu propósito seja seu filho. Talvez o seu propósito seja cuidar dos seus pais. Talvez o seu propósito seja pagar boleto, que seja. Eu acho que pode ser um pouquinho melhor do que isso, mais profundo do que isso, mas vai que, não vou discutir, é o seu propósito. Afinal, pode ser que você queira comprar e desfrutar de muitas coisas e ir pagando os boletos, porque isso está te dando experiências e isso é sensacional. Mas, enfim,
nós precisamos ter isso muito claro se nós queremos realmente viver de maneira considerável, notável, honrada nesse mundo bunny. Tem que existir para mim algo que mova o meu coração e que me faça realmente acordar todos os dias sob pena de se tornar um fardo. Por que o depressivo ele tem realmente dificuldade de sair do seu quarto escuro, da sua cama? Porque não há razão para ele. Naquele momento e naquele espectro que ele está vivendo, não há motivação. Então, ficar deitado é melhor. Então, ficar aqui no escuro é melhor. Mas nós, buscando uma vida saudável, um bem-estar, precisamos ter claro qual que é o nosso propósito. Todo mundo tem um propósito, nem que seja fazer os outros passar raiva, que pode ser o seu propósito de vida, beleza. Mas, além disso, qual que é o propósito pelo qual você acorda e sai todos os dias e vai fazer o que você tem que fazer todos os dias? Às vezes a gente vive os propósitos dos outros, principalmente quando a gente é novo, né? Tem gente que acha que o propósito precisa ser algo grande, inatingível, ou nobre, exatamente. Sabe? Mas é igual você falou, arruma primeiro a tua cama, cuida primeiro do seu templo, da sua casa, de você, e saiba de fato quem você é, para que você entenda que propósito está para além de querer salvar o mundo, está para além de falar no que eu sou bom, está para além de só ganhar dinheiro também, que aí você vai talvez por um caminho muito mais ganância, muito mesquinho, mas principalmente saber quem eu sou. Sim. Se descobrir. Sim. O Silvio Freitas tem o seu propósito. O propósito do Silvio Freitas, como já dito e sabido, é levar dignidade às pessoas por meio da alta performance profissional. Eu tenho certeza, ou eu acredito muito nisso, de que o seu propósito de vida se encaixa com o propósito do Silvio Freitas. Porque se isso não fosse verdade, seria um peso para você todos os dias ter que se levantar e vir trabalhar no Silvio Freitas. E se isso, por acaso, não faz sentido para você, é realmente um convite para reflexão. Poxa, será que está realmente casando? E existem momentos na vida em que a gente chega neles, são os pontos de inflexão para dizer, isso que eu estou fazendo e vivendo está fazendo sentido? Porque se não tiver, está tudo bem eu dizer que tá, isso aqui não se encaixa para mim, eu vou buscar outra coisa, porque eu já tenho o meu propósito claro. E mais importante do que você se conectar com o propósito do outro é definir o seu propósito. Porque isso é o que te mantém, de fato, estabilizado na medida do que se é possível estar estabilizado e equilibrado nesse mundo bunny VUCA, mas te mantém, de fato, resistente ou antifrágil para viver um mundo VUCA e um mundo bunny. O Pedro atravessou... E você agora vem com um antifrágil, doutora Daniela. E até pegar mal, porque assim, pode passar. Pode passar. Aí, o que eu vou e coloco de exemplo? Agora você... Não é Pedro, tá claro que não é Pedro, é o Wolverine, tá? Que fique claro, porque depois o povo vai achar que eu tô pegando foto sua aí, sei lá, né? É melhor explicar. Que conexão, hein? Mentira, gente. Quem falou isso com nós ontem? Mas fez tanto sentido, não só para mim, para a doutora Daniela, total, que foi, assim, de um momento de 15 minutos da reunião de conselho de sócios executivos, que marcou profundamente. Não estou falando assim, da boca para fora, porque eu não sabia que a Dani traria também essa contextualização. Mas se eu fiz vocês imaginarem, está aqui na tela, vocês estão enxergando de fato o que isso representa. E aí você já falou da xícara e sua fragilidade, já falou da árvore e sua resiliência, mas eu não sei se você observou, você tratou a antifragilidade como resiliência. Foi. E na verdade, o frágil é frágil, ele sofre danos e ele se desfaz, e ele nunca mais volta àquilo que era. Então, se a xícara cai, quebra, e ainda que a gente use super bond, e tinha um negócio também que meu pai usava, que era tipo uma massinha cinza,
para colar as coisas, eu não lembro mais como é que chama, mas enfim. Hã? Deve ser alguma coisa assim, misturava duas massinhas. Durepox. Durepox, exatamente, pois é. Já restaurei muita coisa aqui. Mas não volta como era antigamente, antes de cair e quebrar. Isso é a fragilidade. A resiliência, ele resiste aos atritos, aos choques, aos eventos externos, porque continua em pé, continua sendo árvore, não tem nenhuma alteração. De fato, a antifragilidade há uma alteração que melhora aquilo que existia originalmente. Então, quando o seu corpo, franzino, pouco musculoso, fraco, vai para a academia apanhar e ele sofre essas microlesões, depois de muito tempo e suplemento, aí ele fica igual o Wolverine. Ele melhorou, eu imagino, mas a ideia é que realmente o antifrágil, ele recebe o evento externo, a agressão, e volta, mas ele não volta inalterado, ele não permanece a mesma coisa, teve um crescimento, teve uma melhoria. E aí o Felipe usou um outro exemplo para a gente, a vacina. A vacina, ela é uma dose pequena do veneno que é aplicado no nosso corpo para preparar o nosso sistema imunológico para que, quando eu sofra a agressão novamente, eu falo, peraí, eu já tenho os meus defensores aqui, então você não vai me derrubar. Essa é a ideia da antifragilidade. E esse é o comportamento, a habilidade que nós devemos, não apenas pessoas, mas também negócios, mas também empresas, desenvolver para que possa vivenciar o cenário de um mundo VUCA, o cenário de um mundo BANI. Fica muito claro para mim, não apenas a clareza do propósito do Silvio Freitas, como nós já temos, mas também a sua antifragilidade. Nós temos um negócio de 17 anos construído a muitas mãos e que, especialmente no ano de 2020, como todos os outros negócios do mundo e como você e eu vivenciamos, a pandemia era algo que não teve planejamento estratégico que previu, era algo que não teve o melhor perfil planejador e analista que pudesse imaginar que nós viveríamos, mas que nós passamos por esse cenário com todas as pessoas que compunham o nosso time naquela época, na medida do possível, porque nós sofremos impacto, sim. Nós tivemos dores também, nós tivemos cortes, por exemplo, isso doeu e doeu muito, mas nós voltamos e permanecemos 5 anos depois, vivenciando ou continuando a contar a história de 17 anos de negócio, 17 anos de Silvio Freitas. E olhar para o Silvio Freitas me faz realmente enxergar essas habilidades e me espelhar nessas habilidades e desenvolvê-las em mim para viver o mundo BANI, o mundo VUCA, e fazer uma consideração final. Tá, ficou um negócio esquisito aqui nessa imagem, porque eu pedi para o ChatGPT fazer uma imagem para mim, aí eu peço um diploma, ele põe um diploma levitando. Eu nunca vi um trem desse. Aí eu pedi para pôr na mão do homem, ele falou, não estou entendendo o que você está dizendo. Então fica do jeito que você quiser. Mas por que eu coloquei essa imagem ou pedi essa imagem para o ChatGPT? De alguma maneira, ou de outra maneira, o tema da nossa live hoje é cuidar de você, a nossa melhor entrega. As minhas experiências pessoais e profissionais foram impactadas ou vivenciadas no Silvio Freitas. Eu estou aqui no escritório tem 12 anos. Cheguei aqui com 18, então, assim, estava começando, não interessa a vida que eu tenho, apesar que já deu a quantidade de idade que eu tenho, mas já deve fazer a coisa. Mas, enfim, estava começando a minha vida profissional, estava realmente validando aquilo que era valor e
o que fazia sentido para mim, e deixando isso muito bem definido e muito bem claro. E o Silvio Freitas me permitiu vivenciar muita coisa, contribuiu para eu vivenciar muita coisa e inseriu muita coisa na minha vida, desde que eu passei a fazer parte. Então, eu concordo com você quando você pensa que o Silvio Freitas mudou, eu concordo com você quando o Silvio Freitas passou a olhar mais para números, eu concordo com você quando você pode dizer que metas agora é importante, e eu vou dizer que é mesmo. Eu só não vou concordar que é tudo isso e que a gente não olha mais para as pessoas. Eu acho que a gente pode melhorar o nosso olhar, eu concordo super com isso, e acho que a gente está nesse caminho, e esse é o caminho que todas as empresas, ou a maioria das grandes empresas ao redor do mundo, tem buscado trazer o seu olhar para as pessoas, para os colaboradores, para o time de cliente interno, para o time de cliente externo. Não estamos ainda perfeitos como gostaríamos, ou realizando todas as entregas que nós gostaríamos, mas eu também não posso olhar para trás e não reconhecer que a primeira vez que eu voei de avião na minha vida foi uma viagem a trabalho. E para mim isso era espetaculoso, porque eu nunca tinha voado de avião e eu amo o céu, e foi tão emocionante, chorei no avião, peguei mal, não interessa, eu nunca mais vou ver aquelas pessoas, e o importante é que eu fui. A minha formatura, obviamente, ela acontece enquanto eu estou vivendo no Silvio Freitas, como estagiária, e desse estágio eu começo a minha caminhada na advocacia, e eu vivo isso no Silvio Freitas. O primeiro cachorro que eu ganhei na vida, a Alegra, minha filha, eu ganhei de uma colega do escritório. Eu pensei, ela cismou e me deu um cachorro, e foi legal, e ela está lá na casa dos meus pais até hoje. E eu trouxe para minha família oportunidade de ser cuidada. E aí tem essa imagem de hospital, porque eu tive 2 perdas de parentes, mas foi muito bom saber que eu tinha um lugar de onde tirar o sustento ou custear o tratamento até que, de fato, a vida dessas pessoas se encerrassem. E tudo isso eu realmente consigo atribuir com muita clareza a oportunidade de estar no Silvio Freitas e ter o Silvio Freitas fazendo parte dessa jornada, dessa história. Então, a gente está nessa busca, ou resgatando a ideia de qual que é o tema dessa live, trazendo a ideia de que, sim, nós queremos entregar muito para quem está fora, mas a gente faz isso tentando entregar também para vocês que estão dentro. Para nós que estamos dentro, porque nós somos alcançados por isso também. E aí eu encerro a minha fala sobre isso, deixando um sentimento de gratidão e te convidando a se perguntar e enxergar onde o Silvio Freitas contribui para a sua história e como você contribui para milhares de histórias que nós alcançamos e atendemos todos os dias com as suas entregas aqui dentro. Nossa, Dani. Obrigado por você compartilhar um pouco dessa sua fase. E eu fico muito feliz, porque você é prova viva de que essa bússola que orientou cada etapa, cada momento desses seus 12 anos aqui, e vocês não vão ver isso em lugar nenhum desses 12 anos. Acho que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trocar isso com você aqui, e de você se abrindo e compartilhando para a gente que o Silvio Freitas, para você, na sua vida, é um compromisso que se renova todo santo dia e que reforça não só o cuidado para você, mas do seu trabalho, da nossa missão aqui, que é de continuar cuidando do nosso time, sabe? E que isso sim é prioridade para mim, para a doutora Daniela, para todo o Silvio Freitas.